Os tipos de Oxalá, curso Umbanda Pé no Chão, aula 24 do livro de referência Umbanda Pé no Chão, páginas 121 e 160. Estamos no capítulo 5 do nosso livro de referência do curso Umbanda Pé no Chão. Peço a você, participe com a gente, inscreva-se no canal, ative as notificações. Essas duas ações são importantíssimas para o algoritmo do YouTube, mostrar que há engajamento, há envolvimento e impulsionar melhor os vídeos no busca do YouTube. E, se possível, deixe o seu like. Antes de começarmos o conteúdo de hoje, propriamente dito, que eu vou falar sobre Oxalá, vou falar do mito, citar um mito de Oxalá, vou falar dos atributos divinos, tipos psicológicos, aspectos positivos e negativos e a saúde dos filhos de Oxalá. Mas antes eu queria fazer algumas considerações em relação à influência psicológica dos orixás na personalidade humana. Orixá não tem negatividade, não tem um comportamento que nós possamos interpretar como inadequado ou negativo. Orixá são só atributos auspiciosos, bons, qualidades para a nossa evolução. Mas por um efeito especular, de espelho, nós temos que humanizar os orixás para compreender melhor como esses atributos influenciam as nossas vidas. Então, quando a gente fala o aspecto negativo, é do comportamento da personalidade, ego humano, aquele espírito, aquela consciência humanizada. Não estamos nos referindo ao orixá no seu atributo primordial, primevo, puro em essência. Quanto à questão da mitologia, nós temos que considerar que os mitos carregam uma rica simbologia preenchida de significados e significantes para a nossa expansão de consciência, para a nossa educação. São muito válidos, embora temos que interpretar o aspecto humanizado, personalizado dos orixás nessas histórias que são vivas e vêm dos antigos babalaôs, do solo da África, da nossa cosmovisão de origem, que é a religião tradicional iorubá. Então nós estamos dando continuidade a esta série dentro do contexto do curso Umbanda Pé no Chão, a série dos tipos de orixá, os tipos psicológicos. Começamos com Exu na videoaula passada e hoje estaremos falando de Oxalá, ok? Considerações feitas? Aula 24. Os tipos de Oxalá, os tipos psicológicos de Oxalá, páginas 121 e 126 do livro de referência, capítulo 5. Importante para quem está chegando agora, as videoaulas são de reforço ao seu estudo individualizado com o livro. Então, se você tiver o livro e acompanhar as videoaulas através da sua leitura, dos seus estudos, o seu aproveitamento, o seu aprendizado vai ser bem melhor. Temos uma playlist lá no canal Universalista EAD, que você pode assistir desde a aula 1, maratonar. Já estamos na aula 24, tem 3 aulas de reforço, tudo gratuito, tá certo, pessoal? Os tipos de Oxalá. Mitologia, atributos, tipos psicológicos, aspectos positivos e negativos, saúde. Vou falar de tudo isso hoje, agora na sequência. Fique aí comigo, não vá embora, assista até o final do vídeo, ok? Bom, a questão da mitologia de Oxalá. Tem um mito que é muito interessante. Oxalá velho, Oxalufã. Oxalá velho, ele resolve visitar Xangô em Oió. Xangô era um dos seus filhos.
resolve visitar Xangô e Oió. E como era do hábito, do costume, da tradição, na época, ele vai consultar Orunmila para ver se os caminhos estavam auspiciosos, os caminhos abertos para fazer essa viagem, que era um pouco demorada. E Orunmila aconselha Oxalá a não fazer esta viagem, que haveriam incidentes, que seria muito arriscado. Além do Oxalá já estar velho, seria uma longa caminhada, diz que não era o momento. Haveriam armadilhas no caminho. Mas um aspecto de Oxalá, que depois nós vamos falar também além dos atributos, é a teimosia. Então o Oxalá contrariou o Orunmila, contrariou a orientação, ele não fez nenhuma oferenda para abrir caminho, nada. Ele contrariou, porque não era para ele ir, ele contrariou e teimosamente foi. E de fato aconteceram vários imprevistos. Exu, como o guardião, o executor dos destinos, olhando a caminhada de Oxalá e sabendo que era contra o seu propósito naquele momento, o Exu conspirou para que Oxalá tivesse imprevistos e desistisse da viagem. Mas Oxalá teimosamente, todos imprevistos, teve acidente e não desistiu. Chegou até a cidade de Oió, e na entrada da cidade tinha um cavalo, perto da cidade, um cavalo, que estava ali, perdido. Oxalá chega próximo a esse cavalo, próximo à cidade, e os guardas de Oió confundem Oxalá com o ladrão do cavalo, que o cavalo era o cavalo de Xangô que tinha sido roubado. Na verdade, não tinha sido roubado, ele fugiu. E Oxalá foi confundido com o ladrão do cavalo e foi para a prisão, e ali ficou 7 anos. 7 anos. Neste ínterim, Oxalá ficou muito ressentido e se vinga da cidade de Oió, provocando uma seca intensa. Aí as lavouras não prosperavam, teve problema de escassez de alimentos, até que Xangô se deu conta, foi visitar um babalaô, e o babalaô disse que Oxalá estava preso inadequadamente, que era por isso que estava dando todo aquele imprevisto, toda aquela seca. Xangô vai lá, encontra o pai, pede perdão, se reconcilia com Oxalá, e aí tudo volta à sua normalidade. Então, esse mito tem muitos ensinamentos desse aspecto humanizado do comportamento humano que o orixá acaba os seus filhos tendo. Então, nós vamos entrar nesse aspecto daqui a pouco, porque nós estamos na dualidade, nesse contraste, preto, branco, alto, baixo, feio e bonito. Então, nós precisamos ter o aspecto negativo para compreender o positivo que nós temos que perseguir. Ok? Essa foi a questão da mitologia. Atributos de Oxalá: fortaleza, paciência, estabelece fácil ligação com a espiritualidade. Então a questão da fé, da devoção, são inclinados à questão da religiosidade, esta busca espiritual. Oxalá é o pai de todas as cabeças, assim como Iemanjá. Então todos os preceitos, eles podem ser feitos com Oxalá, que não tem problema. Aqui na animação, um devoto de Oxalá perseguindo a luz divina, né? Ele já em estado de exaltação, quase de uma elevação, quase um êxtase, perseguindo a luz divina, né? Entrando em comunhão com Oxalá. Então esse aspecto devocional da fé é muito forte nos filhos de Oxalá. Os tipos psicológicos dos filhos de Oxalá são bondosos, serenos, prestativos, pacientes e sábios. Perante certos obstáculos da vida, podem ser lentos em suas decisões, distantes e fechados em outros momentos, mas são persistentes e não gostam de fazer alarde, são silenciosos naquilo que fazem.
São aparentemente frágeis, um tanto delicado na contextura física, se resfriam facilmente. Por outro lado, essa aparente fragilidade é compensada com uma enorme força moral e um caráter elevado. São muito éticos, exigentes dessa ética no comportamento, gostam de limpeza, nenhuma sujeira, o que os faz forte diante das fraquezas humanas, dos doentes e oprimidos, essa fortaleza moral e caráter dos filhos de Oxalá. São pessoas altruístas de uma maneira geral, se dedicam a causas sociais, de ajuda aos injustiçados e oprimidos. Os tipos psicológicos, aí a gente entra nesse aspecto positivo e negativo. Eu falei de uma maneira geral, agora os aspectos positivos e negativos, aquela questão do contraste, da dualidade, do comportamento, da personalidade humana, para nós entendermos. Então, aspectos positivos, né? Como eu já tinha até dito, devoção, fé, facilidade de introspecção, de reflexão, de meditação, essa parte do religar e da comunhão com o espiritual, são inclinados a isso, são calmos, têm uma serenidade aparente, eles não demonstram ansiedade, fazem as coisas com pausa, com calma, são asseados mental e fisicamente. Você não vai ver um filho de Oxalá sujo, sem ter que tomar um banho. Pode ser uma roupa simples, mas estão sempre asseados. São caseiros e amigos de tudo. Não são de muitas atividades sociais, gostam, têm uma inclinação até ficar sozinhos, são estudiosos, introspectivos, gostam de ler. Que mais que eu poderia dizer? São tranquilos, apreciam o silêncio e paz no ambiente. Não gostam de alaridos, muito barulhos, não são dos filhos de Oxalá. Aspectos negativos: fanatismo religioso, teimosia, aí entraremos no aspecto do nosso mito. Oxalá foi teimoso, ele fez a viagem, então quando bota uma coisa na cabeça, eles ficam até um pouco ensimesmados com uma monoideia, eles são teimosos. Às vezes você pode dizer para um filho de Oxalá, vá lá e faça isso que isso é o correto. Ele vai lá e faz do jeito dele, ele fica quieto, ele é teimoso nesse aspecto. Tem uma tendência a um isolamento que pode ser negativo em alguns momentos, né? Eles se fecham muito. Um aspecto negativo é negar a parte material, desprezo pela parte material, então eles se voltam muito para o espiritual e acabam negligenciando esta questão da parte material, que você tem que trabalhar, que você tem que ter as tuas conquistas, a tua qualificação, então eles podem ficar desatentos e negligentes quanto a esse aspecto, podem se tornar impacientes quando contrariados frontalmente, não gostam de ser contrariados, em alguns momentos até serem cruéis e agirem com ira. Têm tendência a serem orgulhosos, se sentirem donos da verdade, num aspecto negativo. A questão da saúde, os filhos de Oxalá, eles têm um sistema nervoso bem delicado, são sensíveis. Então, eles aparentemente eles são tranquilos, mas por dentro, às vezes, eles estão... É um redemoinho, explosivos por dentro. Então, necessitam de período de isolamento, de maior introspecção, assim como os filhos de Oxóssi também. Os filhos de Oxalá precisam de períodos de isolamento. Lembro que na história de Jesus entre nós, de tempo em tempo, ele se recolhia para baixo de uma árvore, para o alto de uma montanha, para fazer um período de meditação, para se recompor, ele se exauria. Então, pelas demandas de curas, de muitas pessoas pedindo para ele orientação e auxílio, os filhos de Oxalá são sensíveis assim, eles precisam de tempo em tempo se recolher para se refazerem energeticamente. Então, quando eles não têm essa possibilidade de recolhimento, eles podem até ficar enfermos, né? Se dispõem daí a resfriados e gripes, viroses oportunistas,
porque baixa a imunidade deles quando eles estão sob pressão ou estressados, que eles não conseguem manter essa regularidade em se isolarem, se refazerem energeticamente. De uma maneira geral, tem tendência a problemas de coluna aí pela rigidez, né? Pela teimosia e problemas renais. Ok? Uma passagem de Oxalá no Evangelho, aquela parte que diz: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração e de toda a tua alma. Isso é muito dos filhos de Oxalá. Esse aspecto devocional, de fé, de amor pela divindade, pelo orixá, pela deidade, pelo seu nome e forma de Deus. Então esse aspecto devocional, né? Amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração e de toda a tua alma. E aí o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Embora isso nós todos tenhamos dificuldade, independente do orixá que nos rege. Mas os filhos de Oxalá têm essa característica de amor a Deus, esse aspecto devocional, eles têm esse impulso, essa disposição já de maneira natural. Falamos então de mitologia, os atributos, tipos psicológicos, aspectos positivos, negativos, saúde. Citamos um mito, falamos um trecho do Evangelho e peço a você aí, meu irmão, deixa suas perguntas, seus comentários. Estou respondendo a todos de acordo com o conteúdo. Falamos sobre os tipos de Oxalá na aula de hoje. Meu muito obrigado pela oportunidade. Deixe seus comentários, participe. Você que está chegando agora, meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula.